Luigi Plus Entrevista. E neste momento tão diferente, tão paradoxal, no qual estamos há mais de 8 meses aprendendo a lidar com uma nova realidade, estamos também recebendo notícias que chegam de outros países, como os da Europa e outras partes do mundo, indicando uma segunda onda da Covid-19. Aqui no Brasil, recentemente, um consórcio composto pelos principais veículos de comunicação brasileiros fizeram um levantamento que indica aumento nos casos de contaminação, internação e também óbito, registrado desde maio até agora. Isso nos faz pensar que estamos ou não na famigerada segunda onda. Afinal de contas, em que momento da pandemia estamos e o que devemos fazer daqui para frente? Para esclarecer isso tudo, nada melhor do que um especialista no assunto. E temos a honra de receber o médico epidemiologista e infectologista, também livre docente da Universidade de São Paulo, a USP, Dr. Roberto Focaccia. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Junte-se a nós e esclareça essas dúvidas, por favor. Muito boa tarde a todos. Estou às ordens para qualquer pergunta e comentários a respeito da situação que estamos vivendo. E muito obrigado pelo convite para participar dessa entrevista. Doutor Roberto, é uma pergunta que está tirando o juízo de todos. Afinal de contas, em qual fase da pandemia estamos? Na primeira? Concluímos a primeira, estamos na segunda? Onde é que a gente está nessa história toda? Bem, veja, nós, na realidade, não podemos rotular isso de segunda onda, porque não saímos da primeira ainda. O número de casos estava, em outubro, caindo bastante, e parecia que a epidemia estava descensional, e aí houve uma flexibilização exagerada da população, de um modo geral. E isso acabou por aumentar o número de casos. Nós estamos vivendo uma elevação do número de casos, assustadora, né? Porque, comparado com o que está ocorrendo nos Estados Unidos, a situação epidemiológica do Brasil é idêntica dos Estados Unidos. Os dois países negacionistas negaram que havia epidemia, que era uma gripe, enfim, seguiu mais ou menos essa linha. E o que está acontecendo é que as pessoas estão exagerando na flexibilização, estimuladas por posturas, a meu juízo, políticas. O governo de São Paulo, estamos falando aqui da capital, coloca aquelas famosas marcas amarelas, verde, cores, né, para indicar que aquilo não tem o menor sentido, porque o número de casos é absolutamente improvável, isso que eles estão relatando. Por quê? Porque eles estão somando os casos que são positivos por PCR, né? Estão somando casos de testes feitos na população, e que esses testes são de baixa qualidade, esses que informam os anticorpos, IgM e IgG. Esse teste não tem valor nenhum, absolutamente nenhum, porque ele dá de 30% a 60% de falsos positivos e falsos negativos. O governo está somando os casos de hospitais com os casos de testes de rua, testes de farmácia, que dão IgM positiva, eles estão considerando como positivo. Isso não é verdade. Por outro lado, não está se fazendo testes em toda a população. Então, também está falho, né? Então, o número de casos, ele é absolutamente improvável, isso que a imprensa está noticiando. Então, baseado nesses números,
e no número de ocupação de camas na UTI, de internados na UTI, o governo está liberando. Colocou a capital, o litoral, algumas cidades do interior em área que eles chamam de verde, quer dizer, quase total liberalização. E o que aconteceu? População estimulada por isso, e mais pelo negativismo de muita gente, flexibilizou e saiu à rua, sem máscara. E aí a gente percebe que o que está acontecendo, os hospitais do governo, o número de internados não aumentou. O que aumentou foram os hospitais particulares. Todos os hospitais particulares estão quase com 100% de ocupação das UTIs. O que significa isso? Quem vai para um hospital particular é um indivíduo de classe A e B. Né? Antes, era a população de periferia, então a população mais humilde, né? Que era atingida porque ela tem dificuldade de fazer isolamento. Então, é uma outra população que está indo para os hospitais. Quem são essas pessoas? O que eles fazem de errado? Eles fazem reuniões familiares, eles fazem bailes clandestinos, baile funk, eles fazem reuniões em lugares fechados, abriram os cinemas, os restaurantes, a gente passa pelos restaurantes, estão lotados, e todo mundo comendo um próximo do outro sem máscara, porque não pode comer com máscara. Então, esses locais fechados, não ventilados, né? E mais as boates, enfim, uma série de locais que estão fazendo aumentar o número de casos. Quem que está frequentando? É a população mais jovem, a população que estava cansada, então está indo para a rua, né? E que está frequentando esses locais. Nós estamos numa reativação da primeira onda. Não chega a ser a segunda onda tal como está acontecendo na Europa. Na Europa já é uma segunda onda, porque a epidemia já tinha terminado, ou praticamente terminado. Então, a expectativa de uma segunda onda, nós temos. Provavelmente nós vamos viver essa segunda onda depois que cair novamente aos níveis de outubro. Né? Doutor Roberto, desculpa só interrompê-lo, mas isso mostra, então, alguns fatores. Um deles, o senhor acabou de citar, é a população jovem que vem saindo e não vem tomando os devidos cuidados. Isso também é um retrato do jeito brasileiro de se reunir, de gostar de festa, e que acaba juntando gente, acaba resultando em aglomeração. Então, esse costume, esse jeito brasileiro de se manifestar também pode impactar e levar a um período maior da pandemia por aqui? Bem, eu acho que não é nada desabonador que o brasileiro goste de festa, né? Eu acho que isso é um fator... que está gostando de festa sem cuidado, né? Socialmente é muito bonito isso, né? Nós nos orgulhamos disso, né? Mas, veja, em meio a uma epidemia, né? Porque o governo diz que já estamos em fase de baixa, então pode liberar, e vai liberando exageradamente por pressão política, por pressão enfim, do comércio, e por pressão de vários setores, né? Dos que negam a epidemia. Tem muita gente na população que nega a epidemia. O presidente da República nega a epidemia. Né? Então, associando todos esses fatores, as pessoas que já estão cansadas de ficar em casa saíram e resolveram viver uma vida normal. A maioria dos jovens pensam assim: não, quem morre são os velhinhos. Essa epidemia veio para matar velhinho. Não é bem verdade isso. Um estudo que eu fiz agora recentemente, num grande hospital, numa Santa Casa, com mais de 800 casos, nós percebemos que os indivíduos entre 30 e 60 anos, 18% de morte. Quer dizer, é muito elevado. É óbvio que os idosos são muito mais suscetíveis a morrer, mas
Mas os jovens também podem ter complicações, também podem evoluir para uma forma crítica e parar na UTI, etc., né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Infelizmente, os jovens, é próprio deles, né? Eles se arriscam, eles estão se arriscando, né? E, infelizmente, se abriu demais, né? Doutor Roberto, e agora com a proximidade do verão, fica mais difícil conter as pessoas, elas buscam o litoral, elas buscam a vida ao ar livre, e o que a gente percebe é o uso da máscara pendurado no lóbulo, né? Pendurado na orelha ou no queixo. Ninguém está fazendo correto. Mas esse calor, esse verão, estamos em São Paulo, outras regiões como Norte e Nordeste, o calor já está exagerado nesta época do ano. Mas isso também pode impactar, fazer com que as pessoas não sigam as medidas restritivas corretamente e aumentar ainda mais o número de casos? Essa é a nossa preocupação, né? São duas. Uma são as festas de final de ano e, em segundo lugar, o verãozão que vem vindo aí, né? Então, as pessoas vão se liberar muito mais ainda, né? Agora temos o Natal, fim de ano, vai haver reuniões familiares aos milhões, né? Porque é a tradição brasileira, e todo mundo que ficou um ano preso em casa, ele vai querer visitar a família, né? Eu tenho recebido vários pacientes, mas vários pacientes. Onde que você pegou? Ah, foi uma reunião na família, né? Isso tá virando uma rotina. Então, essas pequenas reuniões são perigosíssimas. Ainda hoje atendi um paciente que me ligou, um colega, né, e disse, olha, fizemos uma reunião aqui em casa e o meu genro e o meu cunhado pegaram. Quer dizer, essa é o que a gente está vendo no dia a dia. Então, reuniões fechadas, aglomerações, o cinema, o teatro, os restaurantes que estão, alguns, né, porque nem todos estão indo aos restaurantes, mas alguns restaurantes mais populares, que tem mais gente, a aglomeração é enorme, eles estão todos sem máscaras, né? O vírus está solto por aí. Não acabou ainda a epidemia. A primeira onda não acabou, né? É importante o senhor falar isso para Se que a gente abraçando. choque mesmo. O vírus anda solto, então é nosso dever nos preservar, porque ele está aí, planando pelo ar, não é? Pois é, eu acho que não podemos baixar a cabeça, não, baixar a guarda. Eu acho que nós temos que tomar todos os cuidados do protocolo respiratório. Quer sair à rua? Doutor Roberto, Só quando aproveitando, precisa, usa máscara, mas não é no queixo, cobrir o nariz e a boca, né? É usar álcool gel antes de colocar no rosto, né? Então, tudo isso são coisas que estavam controlando a epidemia estava caindo, né? Estava normalizando. De repente, houve essa liberalização exagerada, e é o que nós estamos assistindo, assustados, né? Muito assustados. Onde a vamos? minha pergunta então é essa: a gente não deve fazer nada além daquilo que nós já recebemos orientação desde o início da pandemia, é usar álcool em gel, lavar as mãos sempre que possível e usar a máscara corretamente, evitando aglomerações. Basicamente é isso, doutor Roberto? É exatamente isso, é manter esse protocolo de cuidados respiratórios. O vírus penetra no organismo pela via respiratória, pelo nariz, pela boca. Então, nós temos que nos proteger, é isso. E evitar o quanto possível aglomerações, reuniões, especialmente em lugares fechados, não ventilados. Não usar ar-condicionado, né? Enfim, evitar aquilo que vínhamos fazendo normalmente, que estava caindo o número de casos, né? Nós estávamos numa expectativa de que iríamos tornar a epidemia em níveis muito baixos, né? De repente explodiu tudo, né? É isso. E aí eu vou emendar com uma outra pergunta que todos estão fazendo, sem exceção. A vacina é a solução?
Provavelmente sim. Eu tenho muita esperança, né, dessas vacinas, né? Elas têm se demonstrado eficazes. Há vários tipos de vacina. Nós não sabemos ainda a quem elas se destinam, porque algumas devem ser destinadas às pessoas mais idosas, outras que têm menos eficácia devem ser aplicadas aos jovens, que respondem muito bem à vacina. Enfim, tudo isso vai ser esclarecido nos próximas semanas. Estamos muito próximos de termos todos esses dados disponíveis. E aí é questão de montar um esquema no Brasil todo, né? E a gente espera que os gestores façam tudo isso direitinho, né? O esquema de imunização correto. Eu acho que essas vacinas é possível que elas não sejam responsáveis pela eliminação da epidemia, mas elas vão conter a epidemia. Vai morrer menos gente, vai ficar menos gente. Nós vamos ter mais liberdade de vida, de trabalho, né, de poder sair, de poder conviver socialmente. Então, essas vacinas, eu acho que deve ser um fator importantíssimo como arma contra a epidemia, né? Doutor Roberto, tem uma pergunta de leigo. As pessoas, após tomarem a vacina, qual será a conduta? Elas deverão continuar usando máscara, álcool em gel e mantendo essas instruções de agora? Sim, tudo isso deve sair, digamos, um organograma do protocolo que deve ser seguido pela população. Mas a gente pode prever que, veja, a vacina vai ser dada em 2 doses, um período longo de tempo entre uma e outra. O tempo que demora para o indivíduo ficar imunizado demora também algumas semanas. Então, não é porque tomou a primeira dose da vacina que liberou geral, né? Temos que continuar com máscara, com todos os cuidados, tomar a segunda dose, e eu espero que nós não temos ainda como avaliar individualmente se o indivíduo está imunizado, se ele está protegido. Imunizado ele está, mas nem necessariamente não está protegido. Então, individualmente, a gente espera que logo surjam testes que permitam dizer, e isso já está sendo testado em alguns países, que permitam dizer o indivíduo tomou vacina e agora ele está protegido. Se está protegido, ótimo. Então, ele passa a levar uma vida mais normal possível, né? Mas a liberação da máscara, etc., vai demorar um tempinho ainda. Essa, então, a senhora acabou de tirar uma outra grande dúvida das pessoas, porque todo mundo tem essa falsa sensação de que a vacina é a solução de todos os males. Tomou vacina, voltou à vida normal, almoço de domingo, festa, aglomeração, e não vai ser bem assim. Então, pelo visto, as máscaras serão nossas companheiras durante um bom tempo e a gente pode até renovar o estoque. Eu oriento não jogarem fora as máscaras, porque elas vão ser úteis ainda por muito tempo, né? Aliás, então, essa será a nossa nova realidade. Todo mundo pergunta sobre isso, né? O novo normal, a nova realidade. Então, é isso que a gente já está vivendo. Pois é. Aliás, o fato de que se anuncia que é uma vacina que vai ser uma solução, as pessoas estão se liberalizando mais, se flexibilizando mais, acreditando que não, a vacina vem vindo aí e tal, então as pessoas mais idosas vão tomar, vai acabar a epidemia. Nós não sabemos, né? Há uma esperança, uma forte esperança, mas calma, vamos com calma. Ainda temos um bom tempo aí pela frente. É bom ter colocado dessa forma para a gente entender melhor, nada melhor do que conversar com quem entende do riscado para tirar essas dúvidas. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor, doutor Roberto. Quais são as lições que a gente já aprendeu até agora
e que a gente deve levar daqui para frente, já que não temos um cenário completamente desenhado. É tudo empírico, estamos aprendendo enquanto vamos vivendo. Mas o que a gente pode tirar de agora para levar para o futuro? Veja, esse é um vírus novo, é uma epidemia inédita, né? Nós não sabíamos no início o que ia acontecer, nós estamos aprendendo com a evolução dos acontecimentos, né? Então, na realidade, a gente não sabe como é que nós vamos voltar para o novo normal, como é que vai ser o novo normal dentro dos próximos meses. Epidemia acaba, um dia acaba. Nenhuma epidemia mata a humanidade. Todas elas são finitas, elas terminam, né? As duas epidemias anteriores de coronavírus, que foi em 2002 e 2012, elas demoraram 2 anos, mas acabaram, né? Isso sem vacina. Demorou 2 anos, né? Então, elas vão acabar. Como todas as epidemias ao longo da história, todas acabaram um dia. Nenhuma acabou com a humanidade, né? Na medida em que todo mundo está imunizado, até naturalmente, porque já teve contato com o vírus, formou anticorpos, o vírus para de circular, né? Ou circula muito menos, né? Então, como é que vai ser o novo normal? É difícil a gente prever hoje, né? Mas certamente nos próximos meses a gente já vai ter esse conhecimento, né? Aprendemos muito com essa epidemia. É como uma guerra, né? Em que morre muita gente, milhões de pessoas, mas os avanços científicos, etc., são enormes, né? Sociais também são enormes, né? Então, nós aprendemos muita coisa errada que nós fazíamos, né? Hoje a gente está vendo que os indivíduos engordam demais, são sedentários, quer dizer, não fazem exercício. Tudo isso está errado, né? Isso leva a doenças, e essas doenças predispõem à gravidade perante uma infecção, por exemplo, né? Defende menos o indivíduo contra os cânceres, o sistema imunológico ele é abalado, né? Então, isso daí vai ser provavelmente uma das coisas que nós vamos ter no novo normal. Nós vamos ter que aprender a não engordar, a fazer exercício, a ter lazer, a poder viver de uma maneira mais sadia, né, do que vivíamos, né? Enfim, é um aprendizado. Aproveitando, doutor Roberto, o senhor falou da questão da saúde, então, uma vida mais saudável, e para aqueles indivíduos que já tiveram a doença, o que se sabe sobre as sequelas? Porque há registros de casos de pessoas que são assintomáticas, de outras que ficam com o olfato comprometido, outras que sentem muita fadiga. O que se já sabe até agora para entender melhor o pós-Covid, para quem já foi infectado? Bem, a gente tem visto muitas complicações em indivíduos que têm a forma grave, né? Especialmente quem tem a forma grave. Agora, é um percentual pequeno, né? Não é a maioria da população que consegue se recuperar da infecção, passa a ter uma vida normal. Alguns ainda mantêm alguns sintomas, né? Dor de cabeça, cansaço, dificuldade respiratória. Muitos ficam algumas semanas ainda com esses sintomas, né? A perda do olfato, a perda do paladar, pode se prolongar por meses, né? Mas isso daí tudo se recupera, né? Agora, as complicações mais graves que a gente tem visto são muito poucas, né? São graves, mas percentualmente é muito pouco, não atinge todas as pessoas infectadas. Então, isso não é, a meu ver, não é uma coisa preocupante. Qualquer doença, né? Existem complicações inesperadas, imprevistas, né? É isto. E o que a gente pode esperar da agora para frente, doutor Roberto? Veja, do ponto de vista epidemiológico,
A gente está assustado aí com as festas de fim de ano, com as reuniões familiares, né? E com o verão que vem vindo e que o pessoal vai abandonar a máscara, etc. Essa é uma preocupação verdadeira, né? Agora, daí para frente, a gente não sabe. Provavelmente, nós vamos ter essa arma poderosa que é a vacina, né? E talvez vai amenizar a epidemia, né? Pelo menos, se é que não vai acabar com a epidemia. É possível. O problema é que temos que vacinar 70% da população, senão o vírus continua circulando, né? E muita gente não vai querer tomar vacina por motivos ideológicos, por motivo religioso, porque desconfia da vacina, por uma série de razões, né? Isso é normal numa população. Então, sempre tem os negacionistas, né? Mas, enfim, se a gente conseguir vacinar um percentual grande da população, o vírus vai parar de circular. Devemos, então, manter a fé e o otimismo em dias melhores, doutor Roberto? Não, eu acho que eu estou muito esperançoso com a vacina, muito esperançoso. Eu acho que é o que vem, que vai ser o fator diferente, que vai diferenciar a coisa. Porque tudo mais, não tem nada que impeça, que controle a doença, que mate o vírus, é muito difícil. É continuar com os cuidados respiratórios, isso é fundamental. Usar máscara, trocar a cada 4 horas, quando molhou, quando falou demais, troca a máscara, né? Mas cobrindo o nariz e a boca. Senão não adianta. A gente anda na rua e vê o pessoal com a máscara no queixo. Pelo queixo não entra, o vírus não entra. Então, é preciso estar atento a isso, né? O pessoal sente calor, então tira a máscara. É um perigo para ele e para a sociedade, para o vizinho dele, né? Então, a gente tem que ser humanitário, nos Na defender. verdade, a gente tem que Outros, seguir a né? orientação. É isso, seguir essa orientação com rigor. Usar máscara, álcool em gel, distanciamento social, lavar as mãos sempre que possível. Em resumo, é isso? É isto, é isto. Se a população fizer isto, nós vamos ter uma queda vertiginosa da epidemia e vamos poder nos liberalizar um pouco mais, né? Até que a vacina acabe com ela. Então, na verdade, não é muito difícil, está ao alcance de praticamente todos e basta que todo mundo se empenhe. É isso mesmo? Aliás, quando a gente fala usar máscara, temos que dizer e manter o distanciamento de 2 metros. Isso é importante. E só a máscara não impede a transmissão. Dois indivíduos que estão mascarados, que estão muito próximos um do outro, eles estão transmitindo. A máscara não é 100% protetora, então tem que manter pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra, né? Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, doutor Roberto. Eles foram muito úteis para que a nossa audiência possa se inteirar e tirar dúvidas. Porque, como o senhor disse lá no início da conversa, é tanta informação divulgada pela imprensa, pelo governo, fake news, e a gente fica feito barata tonta no meio dessa conversa toda. Então, no final das contas, o importante é seguir com rigor os protocolos que já foram determinados desde o início e cada um fazer sua parte. Muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço e repito, máscara e distância é o que eu recomendo. Vou renovar o meu estoque de máscaras, um para cada look, para a gente passar o próximo ano já devidamente mascarado. É isso aí. Muito Doutor obrigado. Roberto, muito obrigada mais uma vez. Assim, vamos encerrando essa edição tão importante, neste momento tão crucial, em que essas informações servem para nos orientar e esclarecer dúvidas. E assim fechamos, então, essa edição do Igiclus Entrevista.
agradecendo a participação do Dr. Roberto e aos nossos patrocinadores, Alfa Atena, Inservice e Spartan. E para fechar com chave de ouro, um pensamento de Roberto Simonsen, um industrial intelectual brasileiro, que sintetiza essa conversa muito interessante com o Dr. Roberto. Otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Até a próxima edição. Obrigada. Muito obrigado. E não baixar a guarda.